Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. É um prazer ter a companhia de quem nos acompanha aqui no Juris 360 Lab. Olá a todos. Hoje, a gente vai mergulhar em decisões recentes e bem relevantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, direto do informativo 861, que saiu agora, 9 de setembro de 2025. Isso mesmo. E neste primeiro bloco, vamos dar uma olhada em 5 julgados importantes. Os temas são variados, né? Remuneração de servidor, bem de família, tempo militar. Concurso público para a área de segurança, seguro de vida, bastante coisa. Exato. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. É sempre bom lembrar, né, que acompanhar a jurisprudência do STJ é fundamental. A forma como o direito é interpretado muda. E isso afeta todo mundo, não só quem trabalha com direito. Com certeza. E o nosso objetivo aqui é esse mesmo, e um pouco além da notícia, tentar entender o raciocínio por trás dessas decisões que a gente selecionou do 861. Perfeito. Então vamos ao primeiro caso. É um recurso em mandado de segurança lá de Rondônia. O RMS 72756. Direito administrativo na veia. Certo. O tema central são aqueles adicionais, sabe? De insalubridade, periculosidade que o servidor recebe. A pergunta que chegou lá no STJ foi: e se mudarem a forma de calcular esses adicionais? Tipo, a lei muda, o cálculo muda e o servidor acaba recebendo menos, mesmo fazendo exatamente o mesmo trabalho perigoso ou insalubre. Isso não fere a irredutibilidade dos vencimentos? Como o STJ lidou com essa tensão? Olha, essa decisão é bem interessante. O STJ fez uma distinção crucial aqui. Eles separaram a causa do adicional da forma como ele é calculado. Causa versus forma de cálculo. Ok. Exato. O tribunal disse assim: se o risco some, se o trabalho deixa de ser insalubre, por exemplo, aí tudo bem cortar o adicional. É lógico, né? Essas verbas são o que a gente chama de propter laborem. Por causa do trabalho específico. Isso. Existem por causa daquela condição especial de trabalho. Se a condição some, a verba some junto. Não existe direito adquirido a continuar recebendo por um risco que não existe mais. Certo. Isso faz todo sentido. Se não tem mais insalubridade, não tem por que pagar o adicional. Simples. Precisamente. O problema, e foi isso que o RMS 72.765 julgou, é a segunda situação. O servidor continua lá, no mesmo batente, nas mesmas condições de risco. A realidade do trabalho não mudou. Nada. Mas aí vem uma lei nova, ou uma norma, e muda a base de cálculo, ou alíquota, enfim, mexe na fórmula matemática. E o resultado final é um valor menor no bolso do servidor. Aí o STJ acendeu o alerta. Disseram: opa, peraí. Se a situação de fato, o risco continua igual, mexer só na fórmula para pagar menos é sim uma forma indireta de reduzir o salário. Uma redução disfarçada, então. Exatamente. Consideraram isso uma ofensa indireta à garantia constitucional da irredutibilidade. Foi visto como uma, abre aspas, redução artificial do quantum remuneratório, fecha aspas. Entendi. Quer dizer, não pode usar a mudança na regra de cálculo como um subterfúgio, né? Para diminuir o pagamento se o trabalho continuou o mesmo. Exato. O tribunal até citou um precedente importante, um RESP antigo lá do Paraná, que já dizia mais ou menos isso. A administração pode até mudar a base de cálculo, ok, mas desde que isso não leve a uma redução nominal do que o servidor já ganhava. Ah, então o foco é o valor final recebido. Isso. O ponto central não foi nem discutir se a verba era propter laborem ou não, mas sim se houve, na prática, uma redução no valor nominal da remuneração. Se houve, mesmo que por essa via indireta da fórmula de cálculo, tem que ser compensado de alguma forma. A ideia é proteger o salário do servidor contra essas, digamos, manobras quando as condições de trabalho não mudaram. Uma proteção importante mesmo. Bom saber. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa linha de proteção, vamos para o agravo interno no RESP 2168-820, lá do Rio Grande do Sul. Certo. Aqui a gente entra em processo civil e o tema é bem de família. Mas a situação tem uma peculiaridade. O imóvel é classificado como bem de família, sim, só que ele está no meio de um inventário. O dono,
faleceu. Inventário complica. Pois é, a dúvida era: essa proteção contra a penhora, especialmente numa execução fiscal, ela continua valendo mesmo com o imóvel ainda lá formalmente no espólio? Ou só vale depois que o inventário acaba e o herdeiro registra no nome dele? Essa é uma questão prática muito relevante, né? E o STJ foi bem claro. Sim, a proteção do bem de família continua, mesmo durante o inventário. Ah, interessante. O ponto-chave que eles ressaltaram é que a proteção da Lei 8.009, a Lei do Bem de Família, não é um direito só do dono original. Ela protege a entidade familiar que mora no imóvel. O foco é a moradia da família. Exatamente. O fato de o devedor ter falecido e o inventário ter sido aberto, que é aquele processo para ver o que ele deixou e dividir para os herdeiros, né? O espólio, isso não cancela a proteção automaticamente. Então não importa se no papel ainda está no nome do falecido ou do espólio, se a família continua morando lá. Isso. O tribunal até citou outro caso, um RESP de Minas Gerais, para reforçar que a morte do devedor não extingue a empenhorabilidade se a família continua usando aquele imóvel como casa. A decisão anterior, que estava sendo questionada, tinha errado ao dizer que a proteção só valeria depois do fim do inventário. O STJ corrigiu, diz que a proteção é contínua, desde que, claro, os requisitos do bem de família estejam lá. Entendi. O princípio ficou claro. Mas, imagino, na prática, alguém tem que provar que aquele imóvel é mesmo a moradia da família, né? Não é automático só por estar no inventário. Perfeito, exatamente isso. O STJ afirmou a tese, a impenhorabilidade existe durante o inventário. Mas, no caso concreto, eles mandaram um processo de volta para o tribunal de origem verificar justamente isso. A herdeira, que alegou a proteção, conseguiu provar que aquele imóvel específico era de fato bem de família dela. Ah, então a aplicação da regra depende da prova no caso. Sempre. A tese jurídica é uma coisa, a situação fática é outra. Precisa casar as duas. Claro, faz sentido. Bom, seguindo em frente, vamos para o terceiro julgado. É o recurso especial 2.217.618 do Distrito Federal. Voltamos para o direito administrativo. Certo. Aqui o tema é contagem de tempo de serviço militar. A dúvida era a seguinte: o tempo que a pessoa serviu obrigatoriamente, sabe, aquele primeiro ano, ele conta junto com o tempo de serviço voluntário, temporário, para calcular o limite máximo de permanência nas Forças Armadas, que é de 96 meses, 8 anos. Essa é uma dúvida comum para quem engaja como temporário. Exato. Como o STJ viu isso? Olha, aqui o raciocínio do STJ foi bem direto, bem focado na letra da lei. Eles se basearam na Lei do Serviço Militar, a Lei 4.375 de 1964. A lei específica. Sim, o tribunal olhou para a lei e viu que quando ela define esse limite máximo de 96 meses de serviço temporário, seja contínuo ou não, ela simplesmente não diferencia se esse tempo veio do serviço obrigatório ou do voluntário. O artigo 27, parágrafo 3º, fala só em tempo total de serviço militar. Ponto. Ou seja, se a lei não distinguiu... Não cabe ao intérprete fazer essa distinção. Foi basicamente a aplicação daquele princípio clássico, né? Ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. Onde a lei não distingue, o intérprete não deve distinguir. Entendi. Para a lei, o que importa é quando a pessoa foi incorporada, se foi chamada obrigatoriamente ou se entrou voluntariamente. A partir daí, o tempo começa a contar e o limite total é um só, 96 meses. Portanto, sim, o tempo obrigatório entra nessa conta. E qual é a consequência prática disso para quem quer seguir como militar temporário? A consequência direta. Aquele período inicial obrigatório já come uma parte do tempo máximo que a pessoa pode ficar como temporária voluntária. Se alguém serviu 1 ano obrigatoriamente, só vai poder ficar mais 7 anos engajado voluntariamente, para não passar do teto total de 8 anos como temporário. A conta é única, então. Entendido. Agora vamos para um tema que sempre dá o que falar. Investigação social em concurso público. Ah, esse é polêmico. Principalmente para carreiras policiais, né? É o caso do RMS 70921, lá do Pará. A controvérsia aqui era se um candidato pode ser eliminado só por estar respondendo a um processo criminal.
mesmo sem ter condenação definitiva, aquela final, com trânsito em julgado. Como o STJ decidiu isso? Aqui a coisa esquenta um pouco. Pois é, esse tema é bem delicado. Ele coloca em choque, aparentemente, a presunção de inocência de um lado e as exigências específicas de certas carreiras do outro. Exato. Nesse caso específico, o STJ entendeu que sim, a eliminação era possível. Mas atenção, é preciso entender a nuance. Existe uma regra geral, que vem lá do Supremo, do STF. É o tema 22 de repercussão geral. A regra geral diz o quê? Diz que a simples existência de um inquérito ou de uma ação penal em andamento, sem condenação definitiva, não pode sozinha eliminar um candidato de concurso público. Isso se baseia na presunção de inocência, claro. Certo. Presunção de inocência é a regra. Mas então por que o STJ permitiu a eliminação aqui? Houve uma exceção? Não exatamente uma exceção, mas uma ponderação. O próprio STF, nesse tema 22 e em outros julgados depois, admitiu que essa regra geral pode ser, digamos, relativizada. Isso depende das circunstâncias do caso e principalmente da natureza do cargo. Ah, o cargo faz diferença. Muita diferença. Para carreiras de segurança pública, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, etc., as exigências de retidão moral, de idoneidade, de confiabilidade são muito altas. Então, a análise na fase de investigação social pode sim ser mais rigorosa. Mais profunda. Isso. O STJ reforçou, citando até um outro precedente recente, que a investigação social não é só olhar a ficha criminal. Ela vai além, ela avalia a conduta moral e social do candidato como um todo, o padrão de comportamento dele, para ver se ele tem o perfil ético e psicológico para exercer aquela função policial, que envolve poder, uso de arma, lidar com situações limite. Mas nesse caso do Pará, a pessoa acabou sendo absolvida depois no processo criminal. Isso não muda nada. Não deveria ter sido levado em conta? É uma ótima pergunta. E isso foi considerado. Só que a análise do STJ mostrou que a eliminação desse candidato não foi baseada apenas no fato de ele estar respondendo ao processo por homicídio. Ah, tinha mais coisa. Tinha. A banca do concurso considerou um conjunto de fatores da vida pregressa dele, que estavam previstos lá no edital como pontos de avaliação. Além da acusação de homicídio, mesmo que depois ele tenha sido absolvido pelo júri, o relatório mencionava uma tentativa de suicídio anterior, um histórico de prisão temporária e preventiva por outro motivo e até um parecer da própria corporação militar onde ele tinha servido que o considerou inapto. Nossa, um histórico complexo. Sim, foi a soma desses fatores que levou a administração a concluir que ele não tinha a idoneidade moral e social exigida para ser escrivão de polícia civil, conforme as regras do edital. Não foi um fato isolado. Avaliada à luz do que o cargo exige e do que o edital previa. É realmente um equilíbrio difícil entre garantir direitos individuais e o interesse público na qualidade dos policiais. Exatamente. É uma tentativa de ponderar a presunção de inocência com a necessidade de ter pessoas com perfil adequado em posições de grande responsabilidade e poder. Com certeza. Bom, vamos então para o nosso quinto e último julgado deste bloco. É o recurso especial 2.176.434, também do DF, mas agora é direito civil. Mudando de área. O assunto é seguro de vida, mas um tipo específico, o seguro de vida resgatável, aquele que tem uma parte que é tipo um investimento. A pergunta era, o dinheiro acumulado nesse seguro que o próprio segurado pode sacar em vida, ele pode ser penhorado para pagar dívidas ou ele tem a mesma proteção do seguro de vida comum? A chave aqui, como você disse, é a natureza meio híbrida desse produto. O STJ fez uma distinção bem clara. Como foi? No seguro de vida tradicional, o clássico, o objetivo principal é pagar uma indenização para os beneficiários que a pessoa escolheu quando acontece o sinistro, que geralmente é a morte do segurado, né? Certo. Esse valor, ele tem uma função clara de amparo. Muitas vezes é o sustento da família que ficou. Por isso, ele é protegido pela impenhorabilidade lá no artigo 833, inciso 6º do Código de Processo Civil. Para proteger quem ficou dependendo daquele dinheiro. Exato. Agora, o seguro de vida resgatável é diferente.
Ele mistura essa cobertura de risco, morte e invalidez, com componente de investimento. Uma parte do que a pessoa paga todo mês, o prêmio, vai formando uma reserva financeira. Uma poupança dentro do seguro. Tipo isso. E o segurado pode sacar esse dinheiro acumulado, ele mesmo, em vida, depois de um certo tempo, a carência, e sem precisar que aconteça nenhum sinistro. Nessa parte do resgate em vida, ele funciona de um jeito muito parecido com um plano de previdência privada, tipo um PGBL ou VGBL, ou um fundo de investimento qualquer. Ah, entendi. Então a diferença crucial é quem pode pegar o dinheiro e quando. Exatamente essa a lógica do STJ. Eles entenderam que, quando o próprio segurado, vivo, sem ter acontecido o sinistro principal, a morte, decide sacar aquela reserva acumulada, aquele dinheiro perde a característica especial de proteção ligada ao amparo dos beneficiários. Deixa de ser verba alimentar para a família. Isso, ele vira patrimônio financeiro disponível do próprio devedor, como qualquer outra aplicação financeira que ele tenha. E, sendo assim, pode sim ser penhorado para pagar as dívidas dele. Aquela proteção do artigo 833-VI do CPC não se aplicaria a esses valores que o titular saca em vida. Ficou bem clara a distinção. A proteção é para o benefício que surge com o sinistro para amparar terceiros, não para o componente de investimento que o próprio dono pode sacar quando quiser. Faz sentido. É uma lógica que diferencia a finalidade do recurso. Muito bem. Então, olha, analisamos 5 decisões bem importantes do informativo 861 do STJ. Só para recapitular rapidinho, Vamos lá. vimos a proteção do salário do servidor contra a redução indireta por mudança de cálculo se o risco continua o mesmo. Certo, irredutibilidade. Vimos que a proteção do bem de família não para só porque começou um inventário. Proteção da moradia familiar. Vimos que o tempo de serviço militar obrigatório conta, sim, para o limite total do serviço temporário, Contagem única. que a investigação social em concurso para a área de segurança pode ir além da ficha criminal, olhando a conduta geral, Análise mais ampla do perfil. e, por último, que o valor sacado em vida de um seguro de vida resgatável pode ser penhorado. Perde a proteção especial. Ufa! Essas decisões mostram bem o STJ atuando em várias frentes, né, definindo contornos importantes do direito. Sem dúvida. É sempre interessante ver como o tribunal navega nessa tensão entre princípios gerais, que a gente conhece, e irredutibilidade, proteção da moradia, presunção de inocência, e as particularidades de cada caso. As nuances, né? Exato. Seja a natureza de uma verba, como no primeiro caso, as exigências de uma carreira específica, como no concurso policial, ou as características de um contrato, como no seguro resgatável. As decisões tentam achar esse equilíbrio, que nem sempre é fácil, né? Com certeza não. E pensando nessas ponderações todas, fica alguma reflexão final para a gente levar deste bloco? Olha, talvez uma provocação ligada àquele caso da investigação social, o do concurso policial RMS 70921-PA. A decisão valida uma análise que vai além de fatos objetivos, né? Entra na esfera da conduta moral e social. Isso faz a gente pensar, como é que se garante que essa avaliação mais subjetiva seja feita de forma justa, de forma objetiva, padronizada, num concurso com milhares de candidatos, sem abrir demais a porta para, sei lá, subjetivismos exagerados, talvez até preconceitos. E como fazer isso respeitando outros direitos fundamentais. No há observando com certeza como garantir essa avaliação rigorosa, mais justa e objetiva. Uma excelente questão para a gente pensar a respeito. Bom, queremos agradecer muito a atenção de todo mundo neste primeiro bloco de análise do Informativo 861 do STJ, aqui no Juris 360 Lab. Obrigado pela companhia. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa conversa. Estamos aqui para mais um bloco, né? Dando continuidade à análise do Informativo 861 do STJ. Isso aí, separamos mais 5 julgados quentinhos para a gente discutir hoje. Exato, vamos continuar navegando pelo direito civil e processual civil. Temas bem variados, desde responsabilidade no mercado financeiro até questões bem práticas do dia a dia do fórum. A ideia é sempre tirar o suco, né? O que realmente importa. Com certeza. Então, para começar, um caso que envolve grana alta e confiança no sistema. A responsabilidade da Bolsa de Valores quando uma corretora quebra.
é o RESP 2.157.955, lá do Paraná, julgado pela terceira turma, relatoria da ministra Nancy Andrighi. Um tema bem relevante, sem dúvida, e a pergunta-chave é: a Bolsa tem que indenizar investidores que perderam dinheiro com uma corretora que, já estava irregular, mas continuou operando até ser liquidada? A Bolsa falhou na fiscalização? O destaque do STJ diz assim, a responsabilidade civil da Bolsa de Valores pelo prejuízo sofrido pelos investidores depende da demonstração de negligência no exercício do seu dever de fiscalização. Exatamente. A lei, a 6.385 de 76, ela de fato coloca esse dever de fiscalização para a Bolsa. Isso é ponto pacífico. A grande questão que a STJ enfrentou foi: que tipo de responsabilidade é essa? E o que configura de fato uma falha nesse dever, certo? Primeiro ponto importante. O tribunal disse que não tem relação de consumo entre o investidor e a Bolsa nesse contexto. Isso já afasta a responsabilidade objetiva, né? Aquela que não precisa provar culpa. Ah, entendi. Então, caímos na responsabilidade subjetiva, aquela que exige a prova da culpa, do dolo ou, no caso, da negligência, né? Pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. Isso. Mas aí me parece, fica a dúvida. Se a Bolsa sabia que a corretora estava desenquadrada e mesmo assim permitiu que ela continuasse operando, isso já não é a própria negligência? O que mais precisaria acontecer para configurar? É o ponto central, né? O STJ foi analisar os fatos do caso concreto e o que eles viram foi que a Bolsa, apesar de não ter suspendido a corretora imediatamente, ela não ficou parada, sabe? Instaurou processos administrativos, foram 3, na verdade. Aplicou sanções, advertência, multa, tanto na corretora quanto nos diretores, e deu publicidade a isso. Entendo. Quer dizer, tem um rastro de ações tomadas pela Bolsa. Mas essas ações foram suficientes. Porque, no final das contas, a corretora quebrou e os investidores tiveram prejuízo, né? Não impediram prejuízo final, é verdade. Mas aí entra a análise da conduta da Bolsa em relação ao dever dela. O STJ entendeu que a Bolsa agiu dentro de uma margem de discricionariedade que as normas dão para ela. Discricionariedade, tipo, ela podia escolher como agir? Exato. A escolha de aplicar advertência e multa em vez de uma suspensão de cara não foi vista como uma omissão total ou uma negligência, digamos, manifesta. As regras dão uma certa flexibilidade. Como não se provou uma inércia completa ou uma decisão totalmente desproporcional, o tribunal concluiu que a negligência não ficou comprovada. E sem negligência comprovada, não tem responsabilidade civil subjetiva. Faz sentido. Então o recado é, para quem fiscaliza, como a Bolsa, ter um registro das ações tomadas, mesmo que não sejam as mais drásticas ou que não evitem o bano lá na ponta, pode servir de defesa contra a acusação de negligência. Ficar totalmente parado seria o problema, mas agir, mesmo que de forma gradual, foi considerado ok nesse caso. Interessante. Vamos mudar um pouco o rumo agora? Sim, só para complementar. Tem o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, o MRP. Ele funciona como um seguro, né? Se a negligência da Bolsa fosse provada e o dano fosse maior que o coberto pelo MRP, aí sim a Bolsa poderia ter que pagar a diferença. O MRP não tira a responsabilidade se ela existir, só abate o valor. Mas aqui, como não viram negligência, perfeito, bem lembrado. Bom, saindo do mercado financeiro e entrando numa questão processual que acontece bastante, a empresa que está no processo some. E aí? Os sócios entram no lugar dela? Isso, está no RESP 2.179.688, do Rio Grande do Sul. Terceira turma também, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Situação bem comum mesmo. O destaque já dá a letra. Para que haja sucessão processual da sociedade empresária por seus sócios, é imprescindível a comprovação da dissolução e da extinção da personalidade jurídica. E aí vem o ponto.
não sendo suficientes a mera mudança de endereço ou a condição de inapta no CNPJ. A lógica aqui é bem direta, né? A pessoa jurídica, a empresa, ela tem vida própria separada dos sócios. Enquanto ela existe legalmente, é ela quem responde no processo. Certo. Para que os sócios assumam essa bronca no lugar dela, tem que provar que a empresa morreu. Ou seja, que a personalidade jurídica dela foi extinta, acabou. Mas aí é que tá. O que é essa prova da morte? Muita gente acha que se a empresa fechou as portas, ninguém acha mais, o CNPJ está inapto lá na Receita, pronto, acabou, chama os sócios. Pelo jeito, o buraco é mais embaixo. Exatamente. O STJ foi bem claro. Essas situações sozinhas não bastam. O CNPJ inapto, por exemplo, que normalmente acontece quando a empresa deixa de entregar declarações por 2 anos, isso é uma irregularidade administrativa, fiscal. Não significa que a sociedade foi dissolvida e liquidada direitinho, conforme a lei manda. Aí pode até ser revertido, né? Pode ser revertido. E a mesma coisa para mudança de endereço. A empresa sumir do endereço antigo não prova que ela deixou de existir legalmente. Pode estar inativa, irregular, mas ainda existe no papel. Entendi. Então, para ter a sucessão precisa de algo mais formal. Tipo, o registro da dissolução na junta comercial, a baixa. É o documento que prova o fim da empresa que conta. Isso. Tem que comprovar a dissolução regular, a baixa da inscrição, enfim, a extinção formal da personalidade jurídica. Sem essa prova clara de que a PJ deixou de existir, não dá para simplesmente jogar a responsabilidade para os sócios no processo. A regra é a separação. Faz todo sentido. A formalidade acaba protegendo essa separação entre a empresa e o patrimônio dos sócios. Bom, vamos para outro clássico. Carros, acidentes e a transferência que não foi feita. Aginte no ARRESP 2.330.842 do DF. Quarta turma, ministro João Otávio de Noronha. Esse tema sempre gera dúvida. A situação é aquela: vendi o carro e entreguei para o comprador, mas esquecemos de ir no Detran fazer a transferência. Aí o comprador bate o carro. Eu, antigo dono, com o nome ainda no registro, posso ser responsabilizado? O destaque: a tradição de veículo automotor sem registro de transferência afasta a responsabilidade do alienante por danos decorrentes de acidente, desde que comprovada a alienação. Esse entendimento já está mais do que consolidado no STJ, né? Virou até súmula, a 132, ela diz justamente isso. A falta do registro da transferência não implica responsabilidade do antigo dono pelo acidente. Então, o que manda é a entrega do carro, a tal da tradição. Exato. Para bens móveis, como um carro, a propriedade se transfere com a tradição. É a entrega física da coisa com a intenção de transferir o domínio. O registro lá no Detran, ele é um ato administrativo. É importante para controle, multa, IPVA, essas coisas. Mas ele não cria a propriedade para fins de responsabilidade civil por acidente. A natureza dele, para esse efeito, é declaratória. Ok, a tradição manda, mas então por que o destaque e a súmula fazem aquela ressalva? Desde que comprovada a alienação. Se a tradição que vale, por que essa condição toda? Ah, porque no processo, prova é tudo, né? Pensa bem, você é o antigo dono, seu nome está lá no Detran. Quem sofreu o acidente vai olhar o registro e processar quem consta como proprietário. Claro. Cabe a você, antigo dono, provar que antes do acidente você já tinha vendido e entregado o carro para outra pessoa. Se você não conseguir provar isso, a venda e a tradição anteriores, a presunção que vem do registro, mesmo sendo relativa, pode acabar prevalecendo, e aí você dança. Ah, agora sim, a súmula protege o antigo dono, mas ele tem que fazer a parte dele, provar que já não era mais o dono de fato quando o acidente aconteceu. Aquele recibinho de compra e venda, datado, firma reconhecida, vira ouro nessas horas. Vira ouro. Exatamente. A tradição define a propriedade para responsabilidade civil, mas a prova dessa tradição é que salva o antigo proprietário no processo. Entendido. Guarda o recibo. Mudando de novo, vamos para execução e honorários. Aginte no ERESP 2.759 do Paraná. Esse aqui teve relator para o acórdão, ministro Raul Araújo, quarta turma.
e foi por maioria, o que já indica alguma polêmica. Decisões por maioria sempre trazem um debate interessante por trás. Pois é. O cenário: credor entra com execução, tenta achar bens do devedor de todo jeito, bacenjude, renajude, o que for, mas não acha nada. Aí, depois de um tempo, o credor meio que cansa, deixa o processo parado e ele é extinto por abandono da causa. Quem paga os honorários do advogado do devedor nesse rolo? O destaque diz: os honorários de sucumbência devem ser suportados pelo executado em observância ao princípio da causalidade. Essa decisão chama atenção porque parece ir contra a lógica inicial, né? O processo foi extinto por abandono do credor. Normalmente, quem abandona paga os honorários da outra parte. Mas o STJ aplicou aqui o princípio da causalidade de uma forma mais abrangente. Princípio da causalidade. Aquele que diz que quem deu causa à existência do processo é que paga os custos no final. Esse mesmo. E quem deu causa à execução lá no início? Foi o devedor, o executado que não pagou a dívida? Foi o calote dele que obrigou o credor a ir para a justiça? O fato do credor, depois de muito tentar sem sucesso, não achar bens e acabar desistindo, isso foi visto pelo STJ como uma consequência da situação criada pelo próprio devedor. Mas ainda me soa um pouco estranho. O processo acabou porque o credor parou de agir. Não seria ele quem deveria pagar os honorários, já que a culpa pela extinção naquele momento final foi a inércia dele? É um argumento válido e provavelmente foi por isso que a decisão não foi unânime. Mas a visão que prevaleceu foi a seguinte: a inércia do credor só aconteceu porque o devedor, além de não pagar, não tinha bens para penhorar, ou escondeu muito bem. Se o STJ condenasse o credor a pagar honorários nessa situação, estaria na prática beneficiando o devedor que frustrou a execução. Entendi a lógica. A responsabilidade pela existência daquele processo difícil, frustrante, é atribuída principalmente ao devedor. A causa original, o inadimplemento, pesou mais do que a causa final da extinção, que foi o abandono pelo credor. Interessante. Priorizaram a raiz do problema para definir quem paga a conta no final, mesmo com a inércia do credor levando à extinção. É uma forma de não premiar o devedor, né? Evitar um resultado considerado injusto para o credor que já ficou a ver navios. Vamos para o último julgado do bloco. Vamos lá. E essa decisão dos honorários tem um impacto prático enorme, né? Quantas execuções ficam paradas por aí por falta de bens? Nem me fale. Bom, o último é o aginte no Zedeclar, no RMS 74.656, também do Paraná, quarta turma de novo, ministro João Otávio de Noronha. Voltamos para o processo civil, mas agora é uma questão de organização interna de tribunal. Coisas de funcionamento da justiça. A briga foi sobre a validade de uma redistribuição de processo feita administrativamente dentro de um tribunal de justiça. O que aconteceu? O STJ anulou um acórdão desse TJ e mandou julgar de novo. O TJ pegou o processo de volta, aplicou uma regra do regimento interno deles e redistribuiu o caso. Aí uma das partes chiou. O destaque do STJ: a redistribuição administrativa de competência após anulação de acórdão pelo STJ não viola direito líquido e certo quando segue o regimento interno do Tribunal de Justiça. Esse cenário é até comum. O STJ anula uma decisão de baixa, que parece que foi por falta de intimação, um vício processual, e manda o tribunal local refazer o julgamento. Quando o processo volta para o TJ, ele tem que ir para algum lugar para ser julgado de novo, né? O TJ, então, usou uma norma interna do regimento deles para fazer essa redistribuição. Poderia ser voltar para o relator original, ir para outro juiz, seguir alguma regra específica para esses casos de anulação. E por que a parte reclamou? Queria um relator específico, talvez, ou achou que alguma regra de prevenção foi ignorada? Provavelmente algo nessa linha. A parte entrou com um mandado de segurança, que subiu para o STJ como recurso em mandado de segurança, o RMS, dizendo que essa redistribuição violava um direito líquido e certo dela. Mas o STJ disse que não. Entendeu que essa redistribuição é um ato de administração interna do TJ. Tipo coisa da casa deles. Exato.
baseado nas regras da casa, no regimento interno e ainda por cima necessário por causa da decisão do próprio STJ que anulou o julgamento anterior. O STJ diz que não existe um direito da parte de escolher quem vai julgar, nem de impedir uma redistribuição feita segundo as regras do tribunal. Ainda mais quando é consequência de uma decisão superior. A organização da distribuição é assunto interno dos tribunais. Entende? Então, resumindo, as regras internas do tribunal sobre como distribuir os processos valem e a parte não pode reclamar só porque não gostou para onde o processo foi, desde que as regras tenham sido cumpridas. A máquina do judiciário tem lá suas engrenagens que a gente de fora não controla totalmente. Basicamente isso. A menos que seja uma ilegalidade gritante, uma violação clara de lei federal, a forma como o tribunal se organiza internamente, pelo regimento, costuma ser respeitada. Bom, fechamos então esse bloco. E que variedade, hein? Falamos de responsabilidade da Bolsa, de como provar o fim de uma empresa para fins processuais, da velha história do carro vendido sem transferir, de quem paga os honorários na execução frustrada e até dessa questão de regra interna de tribunal. Ufa, foi bastante coisa. Foi mesmo. Uma bela amostra de como o direito é complexo e cheio de nuances. E fica a reflexão, né? Como é que conceitos que às vezes parecem tão teóricos, negligência, causalidade, tradição, personalidade jurídica e aplicação de regras de procedimento, de regimento que podem parecer só formalidade, como tudo isso impacta a vida real. Decide quem ganha, quem perde, quem paga. É verdade. São esses detalhes técnicos que acabam definindo direitos e obrigações concretas para as pessoas e empresas. Excelente ponto para fechar. A técnica jurídica moldando a realidade, né? Com isso, a gente encerra a nossa análise por hoje. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá! Bem-vindos a mais uma conversa focada aqui no nosso espaço. Hoje é 5 de outubro de 2025 e a gente vai analisar umas decisões bem recentes e importantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. São do informativo de jurisprudência número 861. Separamos 5 julgados aqui que cobrem áreas bem diferentes, sabe? Vamos falar de sócio que vira depositário judicial, prazo de intimação eletrônica, tem coisa de sigilo de dados de multinacional, escolha da pena no crime de ameaça e, para fechar, uma afetação de tema repetitivo sobre crime ambiental. A ideia é destrinchar isso tudo, entender o raciocínio do STJ e o que muda na prática. Exatamente, é um material bem rico, né? Passa por direito penal, processual civil, processual civil, até constitucional. Mostra bem como o tribunal está lidando com questões novas, tipo tecnologia, e reforçando os princípios importantes. O nosso objetivo aqui é justamente esse: clarear, destacar os pontos-chave e, claro, pensar nas consequências dessas decisões para quem estuda ou trabalha com direito. Ótimo. Então vamos lá. O primeiro caso é o RESP 2.215.933 SC. A situação é assim, um pouco curiosa. Imagina, o sócio que administra uma empresa é nomeado pelo juiz como depositário judicial, depositário de bens da própria empresa que foram penhorados. Aí esse sócio pega os bens para ele. A grande questão era, poxa, mas ele não é meio que dono da empresa? Isso não afastaria o crime de apropriação indébita por não ser exatamente coisa alheia? O STJ foi bem direto no destaque, olha só. O sócio administrador nomeado depositário judicial responde penalmente por apropriação indébita qualificada se apropria ou deixa de restituir bens penhorados pertencentes à sociedade empresária, independentemente de eventuais vínculos societários. Aqui o ponto-chave, sabe, é a tal da autonomia patrimonial. Um princípio básico, né? A empresa, a pessoa jurídica, tem o patrimônio dela. É separado do patrimônio dos sócios. Isso, aliás, foi até reforçado, né, pelo artigo 49A do Código Civil, que veio com a Lei da Liberdade Econômica. Mas o pulo do gato aqui é quando ele é nomeado depositário judiciário. Aí a coisa muda. Ele deixa de agir só como administrador, é isso? Exato. Ele passa a ter um encargo público, uma obrigação com o judiciário. A posse dele sobre aqueles bens penhorados não vem mais da administração da empresa, vem da ordem do juiz. Ah, entendi.
Então, a nomeação judicial cria uma relação de confiança diferente, mais forte que a relação de sócio. Perfeito. É um vínculo direto com o Estado juiz. Ele tem um dever de guardar e devolver aqueles bens para o processo. O STJ até já tinha falado disso antes, no RHC, o 58.234 do Paraná. Já tinham afastado essa ideia de confusão patrimonial para livrar do crime. É importante separar bem, né? Uma coisa é a responsabilidade civil se ele sumir com o bem, lá do artigo 161 do CPC. Outra coisa bem diferente é o crime, a apropriação indébita qualificada, do Código Penal, artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2º. Esse crime protege a confiança na justiça, na administração da justiça. Então a mensagem é: virou depositário judicial, tem um dever especial. Ser sócio não te isenta se você se apropriar do bem. A decisão judicial tem que ser respeitada. Ficou claríssimo. A função judicial realmente impõe um dever à parte. E falando em processo, deveres com o judiciário, vamos para outro ponto que mexe com o dia a dia de muita gente. Processo eletrônico. É o HRESP 2.492.606 DF. A discussão era sobre como contar aquele prazo de 10 dias para consultar a intimação eletrônica. Sabe? Aquele da Lei 11.419? A dúvida era: conta em dias corridos, direto, ou para no fim de semana e feriado como prazo processual normal. O STJ definiu, olha só, o prazo de 10 dias corridos para consulta eletrônica é contado a partir da data do envio da intimação, independentemente de feriados ou dias não úteis. A resposta está na própria lei, né? A Lei do Processo Eletrônico, a 11.419, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ele diz que a consulta tem que ser feita em até 10 dias, corridos, e conta da data do envio. E tem mais. Se a pessoa não consulta nesse prazo, a intimação é considerada feita no último dia, automaticamente. Nossa, então não tem choro nem vela. Mandou na sexta antes do carnaval, por exemplo, o prazo corre sábado, domingo, segunda, terça, direto. Direto. São 10 dias corridos, contínuos. A lei foi expressa. Não tem como interpretar diferente, sabe? Não dá para começar a contar só no dia útil seguinte, nem suspender por causa de feriado. É um prazo específico para você ir lá e ler a intimação no sistema. É diferente do prazo processual que começa a contar depois que você lê ou que a intimação é considerada feita. Ah, boa diferenciação. Sim, porque os prazos processuais para recorrer, para se manifestar, esses sim, em regra, são em dias úteis, pelo CPC. Mas esse prazo para abrir a comunicação eletrônica para tomar a ciência, esse é corrido. A lógica parece ser essa, de agilizar, né? Garantir que a informação seja acessada logo, num período fixo, sem depender do calendário do fórum. Faz sentido. É uma regra para dar mais agilidade e também previsibilidade no mundo digital. Exige atenção constante de quem advoga, né? Monitorar sempre. Agora, mudando bastante de assunto, um tema que sempre dá o que falar: quebra de sigilo de dados. Principalmente quando envolve essas gigantes de tecnologia, multinacionais. Tô falando do HRG no RMS 74.604-TO. A briga era para conseguir dados tipo e-mails, mensagens de um provedor que está lá fora, mas opera aqui no Brasil ou tem filial aqui. Precisa pedir cooperação internacional ou a ordem judicial brasileira vale direto? E a resposta do STJ foi curta e grossa. Empresas multinacionais que atuam no Brasil devem se submeter às leis brasileiras, sem necessidade de cooperação internacional para fornecimento de dados. Esse é um ponto delicado, né? Envolve tecnologia, investigação, soberania. A base está lá na Constituição, artigo 5º, incisos X e 12. Protege a privacidade e o sigilo, mas tem exceção. Ordem judicial fundamentada para investigar crime. E aí vem o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965. Esse é fundamental. O artigo 11, parágrafo 2º. Ele diz, com todas as letras, que a lei brasileira se aplica se a empresa coletar dados aqui, guardar aqui, tratar aqui, ou se oferecer serviço para o público brasileiro, ou se tiver qualquer empresa do mesmo grupo com sede aqui. Então, peraí, se a empresa tem negócio aqui, ganha dinheiro aqui,
Mesmo que os servidores estejam lá na Califórnia, ela tem que obedecer à ordem do juiz brasileiro para entregar dados de usuários daqui. É isso? Exatamente essa a leitura do STJ. E não é de hoje, viu? Já vinha nesse sentido. Citaram até um outro caso, o RMS 55109 do Paraná. O raciocínio é: você atua no Brasil, oferece serviço aqui, mesmo sendo filial de uma matriz estrangeira. Então você está sujeito às leis e aos tribunais brasileiros para os atos daqui. Se a ordem judicial é para entregar dados sobre operações ou usuários brasileiros, a filial ou representante aqui no Brasil tem que cumprir, direto. A cooperação internacional seria para casos onde a empresa não tem pé nenhum aqui, sabe? Nenhuma presença. Mas se tem, a ordem é para ela. Poxa, isso deve acelerar bastante as investigações que dependem desses dados, né? Evita toda aquela burocracia demorada da cooperação. É uma afirmação forte da nossa jurisdição no mundo digital. Com certeza. É o tribunal tentando achar um equilíbrio. Proteger dados, sim, mas também permitir que se investigue crimes. E aplicando a nossa lei aqui, no nosso território, de uma forma que funcione nesse mundo globalizado e conectado. A mensagem é clara. Opera aqui, responde aqui. É bem pragmático, né? Diante dessa complexidade toda de onde os dados ficam. Muito interessante mesmo essa dinâmica. Bom, saindo dessa área de tecnologia e jurisdição, vamos para um ponto bem específico de direito penal. Dosimetria da pena. Crime de ameaça. O caso é o RESP 2.052.237 SC. O artigo 147 do Código Penal para ameaça diz que a pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa. A dúvida que chegou no STJ foi: o juiz é obrigado a dar preferência para a multa por ser mais leve, ou ele pode escolher aplicar a detenção? E o STJ reafirmou o que já vinha dizendo. Havendo previsão legal de penas alternativas, cabe ao magistrado a escolha fundamentada da sanção mais adequada ao caso concreto, inexistindo hierarquia ou preferência legal entre as modalidades. O segredo está na palavrinha ou, lá no artigo 147. Detenção ou multa. Esse ou é alternativo. Quer dizer que o legislador deu duas opções para o juiz no mesmo nível. Não tem uma ordem. Não diz aplique a multa e só se não der a detenção. Não. São alternativas. Mas essa escolha do juiz não pode ser do nada, né? Ele tem que dizer por quê. Por que detenção e não multa naquele caso? Exato. Não é uma escolha livre, tipo, hoje eu quero detenção. Não. É uma escolha fundamentada. O juiz tem que analisar o caso concreto, olhar para as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, as circunstâncias do crime em si, as consequências, tudo isso. E aí, com base nisso, ele decide qual pena, detenção ou multa, é a mais adequada para reprovar e prevenir o crime naquele caso específico. É o princípio da individualização da pena. O STJ tem vários julgados assim. Citaram um HC, o 313.675 do Rio, dizem que está na discricionariedade regrada do juiz. Só dá para mudar a decisão dele lá em cima se for algo ilegal ou muito, muito desproporcional. No caso que eles julgaram agora, parece que a escolha pela detenção foi justificada pelas circunstâncias do réu, que não eram boas. Entendi. Então o réu não tem um direito automático à multa na ameaça. O juiz decide, mas tem que explicar bem os porquês olhando para o caso. Individualização da pena funcionando na prática. Perfeito. Mostra como a fundamentação é chave, né? Principalmente em matéria penal. E para a gente fechar essa nossa análise de hoje, tem um último ponto que é um pouco diferente. Não é uma decisão final de um caso, mas é a afetação de um recurso. Ele foi escolhido para ser julgado lá no STJ pelo rito dos repetitivos. É o PROAFRE no RESP 2205.709-MG. Isso deu origem ao tema 1377. O tribunal vai parar para definir uma tese sobre uma controvérsia bem específica. Isso. E só para reforçar o que é essa afetação, né? É quando o STJ percebe que tem um monte de processo igual sobre a mesma questão de direito pipocando no Brasil inteiro. Aí eles escolhem um ou alguns desses processos que representam bem a discussão, suspendem todos os outros que tratam do mesmo tema
e julgam esses escolhidos de forma concentrada. A decisão que sai dali, a tese firmada, vira um precedente obrigatório. Tem que ser seguido por todos os juízes e tribunais. É para dar uniformidade e segurança jurídica. Entendido o mecanismo, é importante para organizar a justiça. E qual é a briga, a controvérsia que o STJ vai resolver nesse tema 1377? A pergunta que eles vão responder é: definir a natureza jurídica do crime ambiental previsto no artigo 54, caput, primeira parte, da Lei 9.605 e 1998, e se há necessidade de realização de prova pericial para sua configuração. Traduzindo, aquele crime de causar poluição que pode fazer mal para a saúde humana, matar bicho ou destruir planta. Esse crime é de perigo concreto ou de perigo abstrato. E, dependendo da resposta, precisa sempre de perícia para provar que ele aconteceu? E qual a diferença na prática se for um ou outro, perigo concreto ou abstrato? A diferença é enorme para quem acusa e para quem defende em crime ambiental. Se o STJ disser que é de perigo concreto, a acusação tem que provar em cada caso, normalmente com perícia, que aquela poluição realmente criou um risco direto para a saúde ou que realmente tinha potencial para matar bicho ou destruir planta. É mais difícil provar. Agora, se disserem que é de perigo abstrato, aí bastaria provar que a pessoa poluiu acima do que a lei permite. A própria conduta de poluir acima do limite já seria considerada perigosa, já seria o crime. O risco seria presumido, entende? Não precisaria provar o dano ou o risco específico em cada caso. Entendi. Então, essa definição vai mexer diretamente com a necessidade e o peso da prova pericial nesses crimes de poluição, certo? Vai dizer se é mais fácil ou mais difícil condenar. Exatamente. Vai impactar muito o trabalho do Ministério Público, da Defesa, das polícias ambientais, vai definir se o laudo pericial é sempre essencial ou não para esse crime específico, mas olha, é bom lembrar, por enquanto é só a afetação. O julgamento mesmo ainda vai acontecer. A terceira sessão da STJ ainda vai analisar tudo isso a fundo. É um tema para a gente ficar de olho nos próximos capítulos. Com certeza, um tema super relevante. Bom, acho que demos uma boa passada por esses 5 julgados do informativo 861, né? Fomos desde a responsabilidade do sócio que vira depositário, passamos pelos detalhes do prazo eletrônico que pega todo mundo, vimos a questão das multinacionais e a lei brasileira, a escolha da pena na ameaça e fechamos com essa sinalização importante do STJ sobre o crime de poluição. Foi um bom retrato, sim. Mostra o STJ atuando em várias frentes, tentando adaptar conceitos jurídicos antigos para realidades novas, né? Seja a empresa moderna, o processo digital, o crime globalizado, a questão ambiental. Ao mesmo tempo, reforça coisas como a individualização da pena e busca dar segurança jurídica com os repetitivos. Fica claro esse esforço constante de equilibrar valores diferentes, necessidades que às vezes até conflitam na sociedade. E essa complexidade parece que só aumenta, né? Ah, sem dúvida. E talvez a reflexão final seja essa mesmo. Como é que conceitos que a gente aprendeu pensados para outra época, tipo territorialidade da lei, separação do patrimônio da empresa, até o jeito de fazer prova, com perícia, como esses conceitos são desafiados o tempo todo, pela velocidade da tecnologia, pela forma como as empresas se organizam hoje, cruzando fronteiras, pela própria natureza de alguns danos, como os ambientais, que são difíceis de medir. Manter o direito funcionando bem nesse cenário exige um esforço danado de interpretação, de adaptação, de todos nós que trabalhamos com isso. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Olha, agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu até aqui. Espero que essa conversa tenha sido útil, tenha esclarecido esses pontos importantes do STJ. E se o pessoal gostou e quer continuar acompanhando análises como esta, não esquece de se inscrever e curtir o canal Juris 360 Lab. Ajuda muito a gente a continuar. Muito obrigada e até a próxima!